Salve, salve pessoal! Professor Forcato retornando das férias, então, merecidas. Um bom descanso, espero que vocês tenham descansado também. E hoje eu vou encerrar o assunto de Idade Média. Então hoje eu vou comentar algumas coisas sobre a transição da Idade Média para a Idade que nós chamamos de Moderna. Começando ali em 1453, formalmente, né, com a queda do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Então, quando nós falamos nesse período de transição de Idade Média, a gente tem uma série de questões importantes para abordar. Talvez a mais representativa dela seja o desgaste do sistema feudal. Então, a gente costuma dividir a Idade Média em Alta Idade Média, o período mais, digamos, antigo, ou o período inicial da Idade Média, começando ali a partir do século V, com a queda do Império Romano Ocidental, e chegando até mais ou menos a decadência do feudalismo ali no século XI, século XII. E aí depois, no século XV, a gente tem aí sim a desestruturação desse sistema. Quais foram os fatores que levaram então o sistema feudal a entrar em decadência? Primeiro, a gente tem a questão das cruzadas, que foi um movimento organizado pela igreja e pela nobreza, em certa medida, com a intenção de recuperar a cidade de Jerusalém que havia sido conquistada pelos muçulmanos. Então a cidade de Jerusalém era considerada sagrada, é considerada sagrada para os cristãos, porque lá, afinal de contas, está o Santo Sepulcro, né, o túmulo de Jesus Cristo. E quando essa cidade foi dominada pelos muçulmanos, que também a consideram sagrada, de acordo com a tradição muçulmana, foi lá que Maomé alçou voo aos céus, depois do jihad. Os cristãos desejavam então retomar essa cidade. E isso acabou motivando então uma convocação por conta do Papa, o Papa Urbano II, ali no ano de 1095, e isso inicia o chamado movimento cruzadista. O movimento cruzadista ele é bastante rico em si, nós temos uma série de questões interessantes sobre o assunto. Por exemplo, não eram só homens que participavam, não eram só nobres, foram convocados cristãos de toda a gama, como disse o Papa Urbano II, a lutar para salvar essa cristandade que se encontrava ameaçada então pela expansão muçulmana, na opinião dos cristãos medievais, é evidente. Esse é um fator importante, por quê? Porque as cruzadas não tiveram só objetivo religioso, elas também tiveram uma espécie de objetivo econômico. E esse objetivo econômico ele se tornou mais, digamos assim, perceptível a partir da Quarta Cruzada. Tradicionalmente, alguns historiadores costumam dividir o movimento cruzadista em 8 cruzadas. Alguns dizem que foram 8 cruzadas oficiais e mais algumas extraoficiais. Também tem historiadores que dizem que é meio complicado a gente colocar uma periodicidade muito exata no movimento das cruzadas, porque as próprias expedições militares não seguiam um programa sistematizado, bonitinho, né? Essa expedição vai começar em tal ano, vai durar até 2, 3 anos e acaba. Não, alguns pesquisadores apontam que isso não existia de fato. É meio complicado, né, a gente colocar essas delimitações. Mas enfim, formalmente a gente acaba utilizando aí 8 cruzadas. Então, a partir da Quarta Cruzada, a gente começa a perceber objetivos econômicos também nessas expedições, como eu falei agora há pouco, porque na terceira expedição houve uma espécie de acordo entre cristãos e muçulmanos que garantia para os cristãos o direito de peregrinação à cidade de Jerusalém. Então, a questão religiosa, de certa forma, estava resolvida. Mas nessas viagens todas, muitas pessoas perceberam que existia uma série de produtos no Oriente que poderiam ser vendidos a preços muito elevados no Ocidente. Então, começou-se um transporte de especiarias, surgiram caravanas comerciais e isso tudo acabou motivando a formação de entrepostos comerciais entre Ocidente e Oriente. E esses entrepostos comerciais começaram a se tornar cada vez mais frequentes na Europa. Posteriormente, eles acabam se tornando pequenas cidades, pequenos núcleos urbanos, basicamente que se formam em torno dessa atividade comercial. São os famosos burgos, os seus habitantes, os famosos burgueses. Então, essa atividade comercial, aos poucos, ela acaba desgastando o feudalismo. Por quê? Porque muitas pessoas que viviam no sistema feudal e não eram presos à terra, não eram servos da gleba, percebiam a oportunidade de sair dos feudos, ir para os burgos e levar uma vida própria, digamos, com mais oportunidades. Então, muita gente considerava os ares dessa cidade, parafraseando um grandíssimo historiador, um grandíssimo medievalista, os ares da cidade mais livre. Isso acabava tornando o homem mais solto, digamos,
digamos assim, né? Não tinha tanto aquela tutela do senhor feudal, aquelas obrigações civis e assim por diante. É evidente que o sistema feudal, durante o século XII, século XIII, ele passou por algumas transformações importantes que de certa forma até deram uma sobrevida a ele. Essas transformações eram principalmente melhorias técnicas na produção agrícola. Então o sistema de rotação de terras, também muitas vezes chamado de rotação de culturas, nós tivemos a invenção da charrua, tivemos arado de ferro, enfim, isso aumentou a produção realizada dentro dos feudos. Mas o movimento comercial que ressurgiu com as cruzadas, ou se intensificou, melhor dizendo, com as cruzadas, ele acabou por sepultar aos poucos essa grande estrutura feudal. Não quer dizer que o feudalismo simplesmente desapareceu, não. A gente vai ter países da Europa, ali principalmente a Europa mais oriental, né, tipo algumas áreas da Rússia, sendo feudais até o século XIX. Então, complicado a gente falar assim, acabou o feudalismo. Vamos devagar com essa questão, tá? Mas enfim, isso desgasta o sistema, né, esse fluxo de atividade comercial. E aí nós temos então o surgimento de um novo grupo, que é a burguesia, que vai viver dentro dos burgos. E esses burgos, aos poucos, vão conquistando liberdade. Eles vão buscando autonomia. Eles tinham um instrumento que garantia para eles essa autonomia. Esse instrumento era uma carta chamada Carta de Franquia. A Carta de Franquia garantia para os burgueses o direito de jurisdição. O que é o direito de jurisdição? É o direito de fazer suas próprias leis. Então eles saíam definitivamente da tutela legal dos senhores feudais. Isso era conquistado pelos burgueses de duas formas. Ou através de conflitos, ou pela compra. Então, como os burgueses lidavam com a atividade comercial, muitas vezes eles compravam esse direito do senhor feudal. Os burgueses tinham uma relação complicada, só para a gente fechar, com a igreja. Por quê? Porque a atividade burguesa ela era, em grande parte, concentrada na cobrança de juros. O que é a cobrança de juros? É quando, por exemplo, você estabelece uma dívida e você vai demorar um certo tempo para pagar essa dívida. Conforme mais tempo você demora para pagar a dívida, mais a pessoa que te forneceu o crédito ou que te vendeu algum produto demora para receber o dinheiro de volta. Então ele vai exigir uma espécie de compensação por essa demora que você vai ter para devolver o dinheiro para ele. E essa compensação se chama juros. Então quando você basicamente pega dinheiro emprestado num banco e você, vamos supor lá, você pegou 5 mil reais emprestado e você parcelou esse empréstimo em 10 vezes, você não vai pagar 10 vezes de 500 reais. Você vai pagar um valor acima. Por quê? Porque como o banco vai demorar 10 meses para receber o dinheiro de volta, ele precisa compensar esse tempo. Então ele cobra de você o juro. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Agora, quando você cobra juro, você está basicamente fazendo o quê? Você está vendendo tempo. E a igreja não concordava com isso, porque a igreja dizia que o tempo pertencia a Deus. A lógica do burguês é diferente, o tempo é dinheiro. Então, se você está vendendo tempo, você está vendendo uma mercadoria, entre aspas, né, que não é nem sua. Você está vendendo algo que é de Deus. Então, isso era considerado uma atividade ilícita pela igreja. Por isso que os burgueses não eram muito tolerados pela religião cristã nesse período da Idade Média. É evidente que com o passar dos anos e a transição surgiram religiões protestantes que já tinham uma lógica diferente em relação a essa questão, e a própria igreja, que depois passa a se chamar católica, também muda sua percepção em relação à cobrança de juros. Mas no primeiro momento é isso que nós temos. Então, só para a gente recapitular o que foi falado aqui, né, lembre-se que é um vídeo só de revisão ou de introdução para o conteúdo, dependendo do que você vai estar estudando. Nós temos então como fatores que desestruturam, de certa forma, a Idade Média, a derrocada do feudalismo por conta da atividade comercial, principalmente incentivada por causa das cruzadas. Um detalhe importante, não esqueça também da peste negra, que foi uma doença terrível, eu já cheguei a comentar em outros vídeos sobre ela, que matou milhões de pessoas dentro da Europa, cerca de alguns países como a Noruega, por exemplo, 2/3 da população acabou morrendo. Então isso também é óbvio, ajudou a desgastar o sistema feudal, esse clima de insegurança, esse clima de medo. Mas a gente tem outros fatores também que são importantes, como essa questão comercial que eu falei para vocês aqui, que eu preferi enfatizar mais. Então é isso, espero que tenha ajudado. Volto no próximo vídeo, grande abraço para vocês e até mais.